Olá, pessoal! Estamos começando mais um episódio do podcast Direito de Saber do escritório Garcia e Brigel, porque aqui o trabalhador tem vez. E hoje nós trouxemos duas convidadas para falar com vocês sobre direitos dos trabalhadores. A doutora Laura Brigel e a doutora Adriana Garcia. Sejam muito bem-vindas. Obrigada, Miriam. Sempre um prazer estar aqui com você. Obrigada, Miriam. A alegria de estar aqui é gigante. Passar informação para vocês é mais alegre ainda. E para você que está aí nos acompanhando, já quero te convidar para se inscrever no nosso canal, para curtir este vídeo e continuar acompanhando os futuros conteúdos que nós estamos preparando para vocês. E clica no sininho aqui do canal, tá? Do vídeo, para você se inscrever e ficar por dentro das notificações. Sempre que a gente postar vídeo novo, você acompanhar. Então, nós vamos fazer esse episódio hoje, doutoras, de forma bem interativa. Nós temos recebido nas redes sociais do escritório algumas dúvidas dos seguidores e a gente vai bater um papo hoje com base nessas dúvidas, tá? Vai ser um bate-papo. E se você que está aí acompanhando de casa tiver alguma dúvida, pode deixar inclusive aqui nos comentários que a gente vai respondendo ao longo dos outros episódios também. Então, a primeira pergunta que a gente tem é em relação à pejotização do trabalhador. Como que a gente, enquanto trabalhador, fica ciente dos nossos direitos, de que essa proposta de trabalho relacionada à pejotização, ela é uma proposta irregular, não é uma cilada? Tá, essa questão da pejotização é uma coisa que tá, assim, é o assunto da vez. Então, quando a pessoa é contratada como PJ e ela realmente é um PJ, ela é realmente um trabalhador autônomo, ela não tem habitualidade, ela não tem que cumprir horário, ela não tem os requisitos do artigo 3º da CLT, ela não tem as obrigações da CLT. Tenho muitas pessoas sendo contratadas como PJ, na verdade, é um empregado normal. Ele não tem uma tarefa específica para fazer, então ele chega lá, ele é mandado para fazer qualquer coisa na empresa, ele tem horário de chegar, ele tem horário de sair, ele tem horário fixo, ele cumpre ordens diretas do empregador, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Então, isso é empregado. Então, quando isso acontece, esse, na verdade, ele não é um PJ, ele é um empregado. E se ele está sendo contratado, se ele faz dessa forma, trabalha dessa forma e foi contratado como PJ, ele caiu numa cilada. Então, aí entra a cilada. Só que hoje, a discussão está no STF. O STF vem decidindo que a pessoa que é contratada pela PJ, ela tem o direito a ter a liberdade negocial, a liberdade de empresarial, de contratação, que quando o empregado, o trabalhador aceita ser contratado como PJ, ele já aceitou. Então, aquilo ali é válido. Uhum. Né? E aí, então vieram várias discussões, várias decisões sendo anuladas e tudo. E agora, o que eles fizeram? Pararam todos os tipos de ação nesse sentido, mandaram suspender todos os processos e o STF vai discutir em que casos que cabe a pejotização e em que casos que não cabe. Até então, todos os processos estão suspensos. Então, hoje, não dá para falar assim, isso é cilada, não é cilada, isso é certo, não é certo, é correto, não é correto. Por quê? Porque quando o STF se posicionar, se ele decidir, por exemplo, não, se a pessoa aceitou fazer um contrato de PJ e isso é válido, aí não vai falar mais em irregularidade, em cilada e nada. Não, só os profissionais liberais que vão ser PJ, os outros demais vão ter que ser CLT. Então, enquanto não definir esse imbróglio, essa situação, a gente não sabe mesmo se é irregular, se é cilada. Não dá para definir esse tipo de coisa. Uhum. Por quê? Porque quem vai decidir é a justiça, né? Então, assim, a gente tinha todo um caminho que percorria, por exemplo, quando a pessoa era contratada como PJ e eu via os requisitos que ele cumpriu o artigo 3º, eu falo, não, isso aí é irregular, vamos entrar com a ação de reconhecimento de vínculo para buscar todos os seus direitos. Aí eu busco férias, 13º, FGTS, horas extras se tiver,
e o aviso prévio, multa de 40% se tiver sido mandado embora. Então, eu pedia todos os direitos trabalhistas dele, né? Por quê? Porque eu via que aquele contrato era fictício. Mas hoje, a gente não sabe o que fazer. A gente está entrando com a ação, mas chega lá, na primeira, a empresa vem e já pede a suspensão do processo e simplesmente suspende. Então, até essa discussão finalizar, tem que aguardar. Tem que aguardar, não tem o que fazer. Mas eu oriento as pessoas a entrarem com a ação. Por quê? Porque aí elas guardam o direito delas de discutir, né, a depender do que o STF decidir. Entendi. Então, se a pessoa ainda está pensando em buscar os seus direitos, que busque um especialista para que possa ser orientado se o caso dela vale a pena ou não, né? De ser assegurado os seus direitos. Isso mesmo. A gente tem uma outra pergunta aqui, que é em relação ao contrato intermitente. O contrato intermitente, ele precariza o trabalho ou ele é uma opção válida de emprego? Então, a princípio, quando foi criado esse tipo de contrato de trabalho, né, de emprego, foi para melhorar, foi na época da pandemia, né, para melhorar a situação do país, né, que estava todo mundo, as empresas principalmente estavam sofrendo muitos prejuízos e para não deixar os trabalhadores desempregados. Só que o sucesso dessa forma de contratação não foi como se esperava. Ela é legal, sim, só que ela não corresponde à expectativa que foi criada, porque o trabalhador, ele trabalha vez em quando, ele é um empregado da empresa, mas ele não tem um salário fixo, depende da demanda da empresa e traz muita insegurança financeira para ele. Então, não está sendo viável. O que está acontecendo hoje? Os empregadores estão contratando de uma forma informal, não estão utilizando o contrato intermitente para não prender, de certa forma, esse trabalhador, que ele prefere ser contratado, trabalhar sem contrato nenhum, sem vínculo nenhum. Então, por mais que ele seja legal, ele não atingiu a expectativa desejada. E aí, às vezes, acaba prendendo a pessoa de uma outra oportunidade, né? Sim, às não, vezes... ele pode ter vários contratos intermitentes, mas se ele quiser um contrato que não seja intermitente, ele vai ter que estar disponível para aquele empregador quando for chamado. E aí, de certa forma, atrapalha, né? Aí tem que encerrar um para começar outro. Exatamente. E tudo tem tempo, né? Tudo. Tudo tem regras a se cumprir, né? Acaba bloqueando. E aí a gente tem uma outra questão que é em relação à demissão, né? Já que a gente vai falar de encerrar contrato para começar outro, vamos entrar no assunto de demissão. No Brasil hoje, seria viável adotar uma regra que proibisse a demissão sem motivo? Eu vou dar a minha opinião particular. Sim. Eu não concordo com essa posição do empregador precisar de motivo para despedir o empregado. Porque eu entendo que fazer uma situação dessa vai prejudicar o andamento da empresa. Por quê? Porque a empresa ela tem o poder diretivo. Ela que arca com as consequências das decisões dela. Uma vez que ela não pode manejar os seus empregados, trocar, fazer substituição para aquele que ela acha mais adequado, automaticamente está sendo tolhido a liberdade dela de administração. E isso atrapalharia. Só que isso existe em alguns países, por exemplo, na França. E o que a gente percebe quando isso acontece lá na França? É a burocracia. Então, assim, geram mais situações burocráticas para ser resolvidas. Então, aqui no Brasil, como eu disse, a minha opinião pessoal, não deveria adotar. Eu acho que esse sistema de poder dispensar sem justa causa, pagando os direitos do trabalhador, seria a melhor forma. Arcando com as consequências, né? Já que vai demitir, que arque com as consequências legais, né, doutora? Exatamente, legais e também da própria administração da empresa. Não, até porque o empregado, ele pode pedir demissão e pode escolher onde ele vai trabalhar, né? Então, tem que reger o princípio da igualdade para empregado e para empregador, né? Se eu posso escolher onde eu quero trabalhar e não quero mais trabalhar ali e peço demissão, o empregador também pode escolher quem ele vai empregar e o momento que ele vai demitir aquele empregado, né? Sim. A liberdade dos dois, né?
Até porque um dos critérios, né, que a gente escolhe, vou falar enquanto trabalhadora, né, que a gente escolhe, não é só o salário, você escolhe pelo ambiente de trabalho, Sim. pela qualidade de vida, pela distância Pelas da sua casa. do dia a dia, né? São vários fatores, São né? vários fatores. Então, imagino também que os fatores para uma demissão sejam vários também, cultura da empresa e tudo mais. Então, nunca é sem motivo, né? Tem que ser considerado muita coisa ainda. Então, assim, colocar motivo para que o empregador possa despedir tá tolhindo justamente essa liberdade, né? Uhum. De todos. E que é uma coisa que a gente preza tanto no nosso país, né? A liberdade. A liberdade, exatamente. Né? E aí a gente tem uma outra coisa que é, falando de liberdade, que a pandemia trouxe também de forma muito positiva, vejo eu, isso na minha opinião, que é o home office. E aí a gente já até bateu outros papos aqui no canal, inclusive tem vídeo sobre o trabalho home office. E aí a gente queria entrar um pouquinho em quais são os direitos desse trabalhador no home office e se ele tem direito à ajuda de custo, por exemplo, para pagar a luz, a internet, a água, um mobiliário, uma cadeira, as coisas que ele utiliza para o trabalho estando em casa. Quais são esses direitos? Ele tem, quando o empregador admite o empregado para trabalhar home office, ele tem que dar todo o aparato dele para ele fazer o serviço dele. Então, se ele precisa de internet, ela tem que fornecer. A questão da luz, se a luz aumentou o valor do que ele pagava rotineiramente, ela tem a obrigação de ressarcir. Então, assim, da mesma forma, o mobiliário, se exige um mobiliário mais adequado para ele não ter problemas ergonômicos, também a empresa tem que fornecer. Então, todo o aparato é obrigação dela, que pode ser negociada como ajuda de custo, igual você está falando, ou a própria entrega da coisa. Ah, entendi. Por exemplo, a empresa pode mandar para casa da pessoa, né, os aparelhos que forem ser utilizados. Necessários. Uhum. Aí ela faz tipo um depósito, a pessoa assina o documento que ela está recebendo todos aqueles aparelhos, o mobiliário, tudo que ela recebe, e ela fica como depositária. E aí, quando ela é despedida, ela faz a devolução de todo o material. E isso a gente está falando do empregado contratado CLT, né, doutora? Sem CPJ. Sim, CLT. O PJ já não tem nada disso. Uhum. Eu contrato o PJ para fazer um serviço. Ele entrega da forma que ele quiser. Uhum. Ele executa o serviço da forma que ele quiser. Então, o empregador não entrega... A pessoa que contrata, né, que aí ele deixa de ser empregador, ele é o contratante, ele só combina o valor do serviço e quer o serviço. Aí, como que o PJ vai fazer? Aí é problema dele. Se ele quer terceirizar, se ele quer colocar outra pessoa para fazer, ele faz. Então, assim, nem a pessoalidade existe no PJ. Que é de empresa para empresa, né? Exatamente. Agora, se for o funcionário CLT trabalhando de casa, aí é essa questão que a senhora explicou. E aí tem uma outra questão bem curiosa. Vamos supor que a pessoa trabalhando de home office aconteça um acidente de trabalho. Como que a gente comprova isso? Para reconhecer o acidente de trabalho, tem que se provar que estava na execução do serviço. Então, assim, eu tô trabalhando ali, mas eu vou almoçar. E aí eu escorrego na cozinha e quebro uma perna. Isso não é acidente de trabalho. É capaz de acontecer, né? É possível. É possível. É trágico, mas é possível. É possível. Mas não seria acidente de trabalho. Não seria acidente de trabalho. Por quê? Porque o escorregar na cozinha não faz parte do serviço. Agora vamos supor que ela trabalha lá no computador e o computador dá um estalo, dá um estouro, né? E aí ela é queimada, ela sofre alguma lesão. Aí foi decorrente do trabalho. Entendi. Aí mesmo em casa ela é considerado acidente de trabalho, aí ela passa a ter a estabilidade, ela pode entrar com indenização por danos morais e materiais, ela tem todos os direitos de qualquer acidente de trabalho. E pode entrar com ação? Sim. O que é importante fazer?
colher prova no momento da ocorrência. Fazer vídeo, tirar foto. Por quê? Porque ela não está na presença do empregador. Então, o empregador, ele não sabe se o acidente aconteceu, como que aconteceu, de que forma que aconteceu. Então, é muito importante o empregado ficar ligado nisso, né? E fazer a prova condizente se, Deus me livre e guarde, né? Acontecer Nossa, é uma até situação interessante dessa. utilizar até aqueles dispositivos de câmera em casa, né? Porque uma situação dessa que acontece, Sim, é importante lembrar importante. que nesses casos do trabalho home office para o seletista, apesar de a empresa não ter condições de fiscalizar ali o andamento do trabalho, de verificar se ele está cumprindo todas as regras, as normas de saúde e segurança, que ela tem a obrigação de fornecer, principalmente psicológica hoje em dia, né? Tem que verificar todas essas normas, se o trabalhador está cumprindo, ela não tem essas condições. E quando acontece uma situação dessa, só será classificado como acidente do trabalho se for comprovado o nexo causal entre o acidente e o trabalho. Exatamente por isso, porque o empregador não tem condições de estar fiscalizando igual ele fiscaliza na empresa. Entendeu? Então, por isso é importante, que nem a doutora Adriana falou, colher provas de que o acidente foi decorrente do trabalho, enquanto ele estava trabalhando, para poder comprovar esse nexo. Senão, não é considerado acidente do trabalho. Nossa, senão a pessoa perde direitos, né? E aí fica difícil, né? Nossa, é muita informação que a gente não sabe, por isso que é importante divulgar. Inclusive, vocês que estão assistindo aí o vídeo, já convido a compartilhar com aquele seu colega de trabalho que talvez desconheça essa informação, porque aqui as doutoras trouxeram muitas informações valiosas, né? Coisas que eu mesma não sabia. Então, compartilha o vídeo para que ele chegue mais pessoas. Só para concluir com relação ao acidente, a gente sabe que a doença ocupacional se equipara a acidente de trabalho. Quando eu falei da fiscalização física e psicológica, a gente tem um número gigantesco que só cresce nos dias de hoje, principalmente após a pandemia, de trabalhadores adoecendo psicologicamente, né? Por isso, hoje em dia, está se criando uma cultura de uma fiscalização maior com relação a essa saúde mental dos trabalhadores. Então, se você, trabalhador home office, está se sentindo sobrecarregado ou exausto de ficar em casa, que não conversa com ninguém, você pode adoecer psicologicamente. E isso também pode ser considerado acidente de trabalho, desde que você consiga comprovar. Olha, que interessante. Então, a gente tem aí questões, né, como depressão, ansiedade, burnout, que aumentaram muito após a pandemia, mas muitos né? trabalhadores não conseguiram aderir a esse trabalho home office. Então, ela tem que passar isso para a empresa, para que a empresa tome uma atitude, ou seja, uma terapia, um tratamento psicológico, ou até que retorne ele para a empresa, né, para um trabalho físico no local da empresa, né, que ele sai de dentro de casa. Tome as atitudes corretas para que ele não adoeça. E aí é importante a pessoa também, o trabalhador, ter essa consciência, né? De que é para mim ou não é. Porque o home office é muito bom para algumas pessoas e para outras nem tanto. Sim. Então é onde a gente também precisa se conhecer como pessoa. Já teve algum caso desses bem inusitados que vocês pegaram de acidente de trabalho? Vocês falaram, meu Deus, esse aqui é bem diferente de tudo que eu já peguei. Ou geralmente são casos mais comuns dos que a gente já falou aqui? Eu, assim, um caso inusitado, assim, eu não lembro especificamente uma, assim, diferente, né? Mas nesse momento eu tô com um que ele foi arrumar Ele sofreu um acidente de percurso de moto e quebrou algumas costelas e ficou um tempo afastado pelo INSS e retornou. 40 dias depois, a empresa obrigou ele a fazer uma reparação numa esteira deles lá, a uns metros, uns 5 metros de altura. E naquele momento ele informou que ele não se sentia seguro porque ele ainda estava com as costelas quebradas. Aí, não, rapidinho, você vai dar conta, vai lá. E ele subiu e no momento lá não tinha segurança nessa subida e a hora que ele estava fazendo a reparação, a pessoa que estava coordenando a esteira também era uma pessoa inexperiente
e não soube controlar a esteira. E quando ela rodou a esteira, o cabo de arrasto passou pelo braço dele, ele caiu, ficou desacordado, e assim, as fotos horríveis. Eu quase tenho dificuldade de olhar. E aí ele foi pro hospital, fez todo o procedimento, e agora, por essa razão, ele foi aposentado por invalidez. Meu Deus. Perdeu totalmente a capacidade de trabalho dele. Então, assim, a empresa, ela não cuidou que ele já vinha do acidente, ele não estava né? totalmente recuperado. Ela colocou ele para subir num lugar que ele não tinha balancinho, não tinha uma estrutura que se tivesse acontecido alguma eventualidade. Tinha cinto de segurança? Não nada, tinha cinto de segurança, não tinha nem nenhum nada, equipamento de proteção? Nenhum equipamento de proteção. Nossa. E colocou uma pessoa para lidar com a esteira de forma inexperiente. Imagine. São alguns casos que a gente fica até arrepiada, né? De escutar as histórias. Uma tristeza. Porque a pessoa agora não vai poder trabalhar nunca mais. Imagina a tristeza de um trabalhador desse, né? Sim. Ainda bem que tem a justiça para reparar uma situação dessa. Porque é provavelmente um pai de família que fica aí desassistido, né? Se não for a justiça, ainda bem que tem o trabalho aí de vocês. Mais pra frente eu venho contar o resultado dessa ação, porque eu ainda estou fazendo. Ai, que seja bom pro trabalhador, né? Amém. Porque olha que situação. Pelo menos 10% do que ele perdeu na capacidade de trabalho, né? Nossa, que situação difícil. Não, meu e Deus. assim, até mesmo o empregador, isso que sirva pro empregador ajustar as condições de trabalho, né? Porque ele usou o trabalhador sem dar nenhuma segurança para ele, né? E ele podia ter morrido. Era uma situação que ele poderia ter morrido. Ele fala que viveu de novo. É o famoso jeitinho brasileiro inconsequente, né? Jeitinho brasileiro inconsequente. E ele falou que esse tipo de arrumação sempre aconteceu dessa forma. Espero que agora mude, né? Depois dessa situação, que né? sirva de exemplo. Ruim a situação, mas que sirva para melhorar, né? Porque, nossa senhora, uma situação muito difícil, doutor. Um trabalhador, pai de família, de repente se vê nessa situação, que sirva de exemplo para a empresa se adequar, né? Para que isso não aconteça mais, porque a gente está lidando com vidas, né? Exatamente. Isso que é o mais difícil. A gente tem uma outra pergunta aqui, que sou CLT e trabalho home office. O meu filho chega da escola às 17h30 e eu trabalho até às 18h. A empresa quer que o meu filho não esteja presente durante o meu trabalho. Isso pode? Não, eu acho que ela não tem o direito de proibir que o filho dela esteja. Ela pode exigir que não aconteça o atrapalho do trabalho depois que ele chegue. Mas proibir que o filho não fique em casa... Não. O ideal é haver uma conversa, um acordo entre ela e o empregador, né? Para que ajuste os horários, o horário de saída principalmente, para que ela saia às 17h30, chegue um pouquinho, meia hora antes, e compense esse horário de saída e pega o filho e vá para casa. Existem soluções sem necessidade de ajuizar uma ação. E às vezes muitos empregados, principalmente, não conseguem visualizar isso. Talvez por algum receio de o empregador já negar, ou por pura timidez, medo, mas existe sempre essa possibilidade. E ela é sempre mais plausível do que o ajuizamento de uma ação. Mas claro que se o empregador for super resistente, a procura de um advogado especialista é o ideal a se fazer, né? Uhum. Nesse caso, a gente entra com a rescisão indireta, né, Lara? Aí, aproveitando, eu sempre ouço, né, nos vídeos, nas explicações, vocês falando de rescisão indireta. O que seria a rescisão indireta? A rescisão indireta é a extinção do contrato de trabalho por justa causa do empregador. Existe a justa causa do empregado, que é quando ele comete uma falta grave e ele é dispensado naquele ato, naquele momento, por aquela falta. Da mesma forma, quando o empregador comete várias faltas graves, geralmente mais de uma, não é só uma, quando há essa possibilidade, né? E aí,
o empregado, ele entra com uma ação, porque só quem pode decidir se as faltas são graves, capaz de ensejar a rescisão indireta, é o judiciário. Então, ele tem que, obrigatoriamente, entrar com uma ação judicial para que seja reconhecida a rescisão indireta desse contrato. E aí, uma vez sendo reconhecida, ele vai receber todas as verbas rescisórias como se tivesse sido dispensado sem justa causa. Ah, entendi. Então, ele não sai tão ruim na história, digamos assim, Não, ele né? sai, na verdade, da melhor forma, entendeu? Ele recebe todos os direitos trabalhistas da rescisão do contrato, porque torna insustentável aquele vínculo, né? Uhum. As faltas são inúmeras e não tem como manter o vínculo. Então, ele recebe todas as verbas devidas. Nossa, muito interessante. Tem tantos direitos, né, que os trabalhadores ainda desconhecem, por isso que é super importante a gente falar cada vez mais. E nós vamos falar em outros episódios, viu, gente? Então, quero agradecer aqui a presença da doutora Adriana, da doutora Laura. Eu que agradeço. Agradecer a presença de vocês. Pedir para vocês deixarem aqui nos comentários as dúvidas, os elogios, as sugestões de próximos temas e perguntas para os próximos episódios. Se você está nos acompanhando no YouTube, quero pedir para inscrever no nosso canal. Se você está nos acompanhando no Instagram, siga o Escritório Garcia Brigel, tá bom? Já compartilha esse vídeo com seus colegas trabalhadores e vamos expandir o conhecimento em relação à área do trabalho. Até o próximo episódio.